Boa tarde, Paulo Roque. Como sempre, por aqui às sextas-feiras, com a gente falando sobre o direito do consumidor. Hoje você vai trazer para a gente dois temas, não é? A nova regulamentação do Pix, que começa a valer nesta sexta-feira, e depois os problemas que têm acontecido em alguns espetáculos aqui no Distrito Federal envolvendo a lei da meia entrada. Paulo Roque, então a gente começa falando sobre essa questão da meia entrada, porque muitos consumidores estão acionando as autoridades do direito do consumidor, o Procon e também a imprensa, não é, dizendo que foram barrados em shows, inclusive no show do Bruno Mars aqui no último fim de semana, e que para assistir ao show eles tiveram que pagar o valor da inteira. Conta pra gente que história é essa, explica melhor para os nossos ouvintes. Muito boa tarde, Ariane, muito boa tarde, ouvintes da Nova Brasil FM. Olha, Ariane, infelizmente, no último show do Bruno Mars aqui em Brasília e outros espetáculos também, tem chegado aqui para a nossa coluna reclamações de consumidores que estavam com o ingresso da meia entrada, ou eram estudantes, ou eram idosos, e mesmo assim não foi aceito aí o ingresso deles da meia entrada e tiveram que pagar o complemento. E eles perguntam para nós se isso é possível, se essa não seria uma prática abusiva. Primeiramente, se você sabe, eu já falei aqui no programa que eu tenho sérias restrições a essa questão da meia entrada, porque na verdade a meia entrada só existe praticamente no Brasil e é uma meia entrada meio fake, porque a maioria acaba pagando na verdade inteira, porque quase todo mundo tem direito à chamada meia entrada. Agora, se tem a lei, tem que cumprir. E a lei fala o seguinte, que você pode restringir a meia entrada, pode. Primeiramente, 40% da carga total de ingressos tem que ser para a meia entrada. Estudantes, professores, aqueles que têm ali a condição da meia entrada, idosos. Agora, se a pessoa está dizendo que ela tem direito à meia entrada e não tem, aí é correto a organização do show, do espetáculo, cobrar dela o complemento. Corretíssimo. Mas se ela faz jus à meia entrada e mesmo assim cobra dela o complemento, como é que pode isso? Primeiramente, se ela comprou o ingresso da meia entrada, o que aconteceu, por exemplo, na mensagem que me chegou aqui no show do Bruno Mars. A consumidora comprou o ingresso para o seu filho, e ele tinha direito à meia entrada, mas comprou lá e ela não viu no ingresso, estava lá, meia entrada para idoso. E como, evidentemente, tratava-se de um adolescente, exigiu dela o pagamento do complemento. Mas não faz direito à meia entrada? Não, mas essa meia entrada é para idoso, não é meia entrada para estudante, para adolescente. Então veja, a lei fala que você pode limitar 40% da carga total de ingresso para meia entrada, mas não diz quantos por cento para estudantes, adolescentes, e qual percentual para os idosos. Então, neste caso, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Alguns PROCONs têm considerado essa prática abusiva. Eu, particularmente, considero isso totalmente em desacordo com o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, que tinha que estar muito bem informado. Segundo, não podia pegar o consumidor de surpresa na hora que ele está chegando no show. E ali vários mesmo passaram pelo constrangimento de ter que pagar o complemento para entrarem no show. Então, neste caso, é um caso para a atuação do Ministério Público do Consumidor, dos próprios PROCONs, para evitar que das próximas vezes isso não aconteça aqui no Distrito Federal e que as regras sejam muito bem claras para o consumidor. Inclusive numa eventual ação coletiva que pode ser proposta pelo Ministério Público do Consumidor, todo esse dinheiro que os consumidores tiveram que pagar na hora pode ser obrigado a empresa organizadora do show a restituir em dobro, conforme determina o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Realmente é um baita constrangimento, imagino a situação que essas pessoas passaram por aqui, né? Mas agora me fala um pouco sobre essas mudanças no Pix a partir de hoje, o que esperar, o que vem de novidade por aí. Ariane, essas mudanças na regra do Pix, elas vêm sobretudo para dar mais segurança e eu estou perfeitamente de acordo com a preocupação do Banco Central. Porque o Pix, eu já falei aqui e repito, o Pix, ele é brasileiro e ele é uma ferramenta tão importante que o Banco Central deveria ganhar um prêmio Nobel só por conta do Pix. Ele é fantástico.
mas o fraudador também adora o Pix. A maioria das fraudes aí contra os consumidores, idosos, no WhatsApp, tem lá, transfere aqui para o Pix. E ali o consumidor depois não tem o serviço, viu que caiu num golpe, mas não consegue buscar esse dinheiro de volta. Então tem muitas fraudes envolvendo o Pix. E essa mudança no Banco Central, que o Banco Central determina que vale a partir de hoje, envolve, sobretudo, a preocupação com fraude. Então, o que vai ser feito para evitar essas fraudes em massa que têm acontecido contra os consumidores, principalmente consumidores idosos, hipervulneráveis? Agora, quando Pix até R$200, você não precisa cadastrar o nome de ninguém, supermercado, padaria, não precisa. Agora, passou desse valor, você, para passar o Pix para alguém, tem que ter um cadastro prévio lá no banco, na instituição financeira que você tem a conta. Então vai passar um Pix de 2 mil para a pessoa, o banco viu que não está ali cadastrado, o banco não vai autorizar. Então isso resolve boa parte das fraudes, eu digo 99%. Porque o consumidor não vai cadastrar uma pessoa que ele não confie, que tem uma transação suspeita e fraudulenta. Mas mesmo assim, se para o estelionatário, ele realmente anda tentando burlar todas as regras possíveis e imaginárias. Então o que deve ser feito? Programe o seu Pix. Nunca, você está na dúvida, mesmo com toda essa preocupação do Banco Central, que é muito bem-vinda para evitar fraudes, não faça no mesmo dia. Programe para o dia seguinte, se você está na dúvida, até você checar. Checou e viu que deu ruim, vai lá e cancela o agendamento. Com isso, você vai ter garantido 100%. Mas a mudança que o Banco Central determina agora, eu vejo de muito boa hora e demorou chegar, porque muitos consumidores hoje aí estão amargando prejuízos seríssimos por conta desses estelionatários, fraudadores que vivem aí tirando dinheiro de pessoas de bem. Agora, muitos consumidores já mandaram questionando, mas vai ser cobrado? O Pix para o consumidor pessoa física ainda é gratuito. Por que eu digo ainda? Porque das pessoas jurídicas já está sendo cobrado das empresas. Um grande abraço para você, Ariane. Voltamos na próxima sexta-feira. Muito bem, Paulo Roque, obrigada pela participação conosco nesta sexta-feira. E você, ouvinte, fica ligado. Toda sexta-feira ele está por aqui com a gente falando sobre direito do consumidor.